Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido. O país está assistindo atônito a uma queda de braço entre o governo federal e a classe médica. As questões proeminentes do confronto dizem respeito ao programa Mais Médicos, a importação de médicos de outros países, o aumento de 2 anos no curso de medicina, a votação do ato médico agora em agosto, com vetos presidenciais a serem policiados no Congresso, e, além disso, a insatisfação generalizada pela falta de investimento na área de saúde e a ausência total de políticas públicas consistentes para o setor. Tópicos emblemáticos nas últimas manifestações acontecidas no Brasil. Aqui no Estado a situação não é diferente da que vive o resto do país. São problemas de toda ordem, que afetam médicos, pacientes e a população em geral. E de uma forma ou de outra nos deixa numa situação desconfortável e constrangedora, e faz com que todos nós nos sintamos atingidos pelos graves problemas da saúde, no Rio Grande do Norte e no Brasil. E é exatamente para tratar desse tema tão delicado e tão atual que está comigo no programa Ponto de Vista de hoje o Dr. Giancarlo Cavalcanti, médico, presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte. Quero inicialmente agradecer por você ter aceitado o convite de participar do programa Ponto de Vista para tratar desse problema, desse assunto, que é o problema grave por que passa a saúde tanto do Rio Grande do Norte como do Brasil. O prazer é nosso e estaremos sempre à disposição do programa, sempre que você nos convidar. Obrigado, Giancarlo. Eu quero iniciar perguntando a você o seguinte: o que é que o Conselho Regional de Medicina pensa do programa Mais Médico? Olha, o Conselho Regional de Medicina, que ao contrário de que algumas pessoas pensam, ele é uma autarquia federal, ele é um órgão federal que faz parte de um sistema, do Conselho Federal de Medicina, que tem em cada estado, em cada unidade da federação tem o seu conselho. Então, o conselho acha que o programa Mais Médicos é um programa que ele já nasceu errado, porque ele tenta encobrir a falta de estrutura, a falta de financiamento, o mau gerenciamento da saúde, tenta encobrir todos esses problemas, levando a população a crer que tudo isso é causado pela falta de médicos, quando na verdade não é. Então nós achamos que esse programa do governo é um programa eleitoreiro, é o remédio errado para o problema que nós estamos vivendo. Então nós temos que rever todo esse programa ou até mesmo não fazer com que esse programa aconteça, porque esse programa é, antes de tudo, danoso à sociedade. Por que não há políticas públicas consistentes para a área de saúde? Por vários motivos. Primeiro, porque não há uma vinculação orçamentária do financiamento da saúde no orçamento geral da União. Segundo, o mau gerenciamento, o subdimensionamento do problema. Então, só para você ter uma ideia, o Brasil é o país que menos investe em saúde per capita da América do Sul. Então, nós temos um investimento muito aquém do necessário para termos uma saúde minimamente, que atenda minimamente a população. Então, eu acredito mais que o cerne da questão é o mau gerenciamento, por isso nós não temos políticas adequadas. E talvez seja exatamente por isso que também não há uma política de interiorização dos médicos, porque até onde eu sei, cerca de 70% dos médicos estão na região sudeste, ou então nas grandes capitais. Há uma controvérsia, inclusive, desse número. A Organização Mundial de Saúde recomenda um médico para cada 1.000 habitantes. E o Ministério da Saúde do Brasil recomenda 2,5 médicos por cada 1.000 habitantes. Então, nós temos hoje 1,9 médicos por 1.000 habitantes. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, nós temos médicos suficientes. De acordo com o Ministério da Saúde, nós não temos médicos suficientes, nós estamos aquém, né? Mas o fato é que os médicos estão concentrados nas regiões, nas maiores cidades. Por quê? Porque não tem condições de trabalho nas cidades menores, nas cidades do interior do país,
porque a demanda judicial hoje é muito grande em cima do médico, e o médico trabalhar em um local onde ele não possa fazer o mínimo pelo seu paciente, isso vai induzir a um maior número de maus resultados, de erros médicos. E isso também, o médico teme esse aumento da demanda judicial e ele não quer trabalhar em condições insalubres que não lhe dê o mínimo necessário para fazer um bom trabalho. A questão da importação do médico, pura e simplesmente, tem sido contestada, principalmente considerando a possibilidade de não existir o revalida. O que é que o Conselho se posiciona sobre esse assunto, sobre esse aspecto? É muito importante que possamos dizer que o Conselho ele não é contra a vinda de médicos estrangeiros. Os médicos estrangeiros serão bem-vindos, desde que eles cumpram os pré-requisitos que em qualquer lugar do mundo isso seria feito. É bem verdade que no Reino Unido, no Canadá, na Austrália, nós temos muitos médicos estrangeiros, mas todos eles fizeram a revalidação do diploma e fizeram também o teste de proficiência do idioma. O que o governo brasileiro está propondo é trazer médicos estrangeiros sem revalidarem o diploma aqui no Brasil e sem ser submetido ao teste de proficiência de língua portuguesa. Nós temos um teste chamado CELP-BRAS, que é aplicado pelo próprio governo, é um teste semelhante ao TOEFL do inglês, para que possa mensurar a qualidade da proficiência do idioma do candidato ao trabalho aqui. Então, nós somos contra a vinda de estrangeiros sem o revalida e sem a proficiência do idioma. Inclusive, não se pode querer que o indivíduo fale português perfeitamente. Para tanto, o nosso pré-requisito de idioma é apenas o nível intermediário da língua. Na questão do mais médico, também tem aqui esse problema que está sendo muito questionado, que seria o acréscimo em mais 2 anos para o formando concluir o curso de medicina. O que é que você diz a respeito desse assunto? Há muito tempo, desde o início do governo do PT, o governo queria criar o serviço civil obrigatório. Aquele serviço onde o indivíduo, após formado, obrigatoriamente iria prestar serviços nas comunidades mais carentes. Como esse projeto de lei não conseguiu avançar no Congresso Nacional, então o governo aproveitou o programa Mais Médicos e inseriu dentro desse programa o aumento, o serviço civil obrigatório, ou seja, o aumento de 2 anos da graduação de medicina, e esses 2 anos o médico iria para o interior do país, para o interior do seu estado, atender a população mais carente, né? E aí nós somos contra, por quê? Porque se ele ainda não é médico, ele tem que ter uma supervisão, ele tem que ter alguém, algum professor, algum tutor, algum médico que possa realmente dar a legalidade aos seus procedimentos. Simplesmente pegar o estudante de medicina, jogar no interior, sem tutoria, sem preceptoria, isso realmente é um crime contra a população mais carente, que é a população que vai ser atendida por esses profissionais. A emenda poderá sair pior do que o soneto. Sim, a emenda poderá sair pior do que o soneto. Inclusive, essa medida provisória do Mais Médicos foi a medida provisória que mais recebeu emendas da história do Congresso Nacional. Ela recebeu 545 emendas a essa medida provisória, né? E quase todas com pedido de destaque, para evitar que se vote tudo junto, né? Várias emendas de uma vez só. Então, isso aí eu acredito que isso aí vai sair, o soneto vai sair bem pior. Uma coxa de retalhos. O que é que os médicos reivindicam para se fixarem mais no interior do país? Um plano de cargo, carreiras e salários. Um plano onde ele possa ir para o interior, sabendo quanto vai ganhar, com todas as garantias trabalhistas, sabendo que com o passar do tempo ele possa ir para cidades maiores. Um plano de carreira semelhante ao que tem o judiciário, em termos de estrutura. Não estou nem falando em termos de remuneração, mas em termos de estrutura. Que ele possa ter todas as garantias trabalhistas e possa ter a certeza de que, com o passar do tempo, ele pode pleitear, chegar para uma cidade maior, onde ele possa ter uma maior infraestrutura para os seus filhos, para a sua profissão. É isso que os médicos querem para ir para o interior. Poxa, Giancarlo, essa semana o Conselho Federal de Medicina e a Federação de Médicos, as duas entidades entraram com ação contra o governo federal. O que se espera dessas ações? O Conselho Federal de Medicina ele entrou com ação civil pública no Supremo Tribunal Federal contra a União, porque
questionando a forma da medida provisória. Porque a medida provisória, como todos sabemos, ela tem que ser um assunto relevante e tem que ter extrema urgência. São os pré-requisitos para uma medida provisória. O assunto pode até ser relevante, mas não é urgente, porque todos os resultados desse programa Mais Médicos, eles só virão à tona a partir de 2020. Então, alegando que esse tema não tem os pré-requisitos para uma medida provisória, que deveria começar através de um projeto de lei. Então, o Conselho Federal de Medicina questionou isso ao Supremo Tribunal Federal, que inclusive já notificou a AGU para responder isso aí, porque o Conselho entende que o programa Mais Médicos, ele usou o mecanismo da medida provisória de maneira incorreta. Esse projeto poderia sim ser através de um projeto de lei, mas jamais através da medida provisória, porque não tem os pré-requisitos para essa medida. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esporte náutico, pela hípica e tudo isso ser usufruído pelos meus netos. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. Será no próximo dia 1º de agosto a solenidade de entrega do Mérito Gessé Pinto Freire, a mais importante comenda do Sistema Fé Comércio. Desta feita serão agraciados Marcelo Alecrim, José Geraldo, Caio Fernandes, George Costa e Glauber Gentil. A Federação das Indústrias lançou o projeto Empresa Servidora. O projeto consiste na implantação de uma nova postura empresarial voltada à prática de servir, visando a otimização dos resultados empresariais. E voltamos à nossa entrevista com o Dr. Giancarlo Cavalcante, diretor-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte. Dr. Giancarlo, o ato médico, em sendo aprovado, ele dificultará o exercício da medicina no Brasil? Não, em absoluto. O ato médico foi uma conquista que das 14 profissões de medicina, da saúde, das 14 profissões da área de saúde, medicina tem a única profissão que não tem uma lei que a regulamente. Então, após 12 anos de tramitação no Congresso Nacional, o ato médico foi aprovado e, quando foi para a sanção da presidente, ela vetou, né, alguns pontos do ato médico. Então, as outras profissões batalharam para derrubar, para que a presidente vetasse o ato médico, porque entende que o ato médico ele interfere no exercício de outras profissões, o que não é verdade. Por exemplo, um dos artigos que a presidente vetou é a de que os serviços médicos são, a chefia dos serviços médicos, ela é privativa dos médicos. Eu acho que nada mais normal, se você tem uma associação de psicólogos, um serviço de psicologia, nada mais normal do que um psicólogo ser o chefe do serviço de psicologia, um fisioterapeuta ser o chefe do serviço de fisioterapia. Então, veja só um dos artigos apenas para exemplificarmos. Então, ela vetou esse artigo que dizia que a chefia dos serviços médicos é privativa dos médicos. Então, nós estamos agora trabalhando em nível de Congresso Nacional para tentar derrubar esse veto, que inclusive vai entrar na pauta do Congresso na segunda terça-feira do mês de agosto. Então, nós já estamos atentos a isso aí para tentarmos derrubar esse veto, porque o Supremo Tribunal Federal ele determinou que todos os vetos que chegassem após 1º de julho,
eles teriam que ser votados num período de tempo, no máximo de 30 dias. Você citou um, mas pelo que eu pude observar, são mais de 8, salvo engano, vão dar uns 8 mais ou menos, uns 8 vetos. Quais são os principais, além desse que você citou agora, sobre a questão das chefias? Tem a questão da prescrição, indicação de órteses e próteses, né? Então, assim, só para que o público de casa possa entender, a órtese é aquilo que ajuda a função. Por exemplo, o óculos ajuda a função da visão, é uma órtese. A prótese, ela substitui a função. Por exemplo, um amputado, ele vai pôr uma prótese, vai substituir a perna dele. Então, isso aí, no projeto original, isso era privativo dos médicos. Então, isso aí deixa de ser privativo dos médicos, né? Outro ponto também foi a questão do diagnóstico nosológico, o diagnóstico de doenças, né? Então, isso também deixou de ser privativo dos médicos e, consequentemente, o tratamento, a terapêutica. Então, foram pontos que nós achamos cruciais para a profissão médica e que a nossa presidente vetou, atendendo o clamor das outras profissões. Mas, acima de tudo, eu acredito que as pessoas que falam contra o ato médico, os demais profissionais da saúde, poucos eles conseguiram ler esse projeto. É importante que se leia o projeto, que é um projeto muito simples, de poucos artigos e que causou toda essa polêmica nesse momento. Você falou que aqui não houve maiores conflitos, mas em termos de Brasil, eu quero crer que tenha havido um maior número de conflitos entre a classe médica e as demais classes da área de saúde. Apesar de termos realizado 25 audiências públicas para discutir esse assunto, realmente em nível nacional, então houve uma mobilização muito grande, inclusive com pressões políticas, para que esses vetos ocorressem, né? Aqui no Rio Grande do Norte nós temos uma relação extremamente saudável, extremamente amigável com todos os colegas dos outros conselhos da saúde. Mas em nível nacional essa discussão realmente ela esquentou e, como não poderia deixar de ser, reflete também nos regionais, né, do nosso estado. E por isso talvez é que está em vias de acontecer a chamada Marcha dos Médicos a Brasília. Você falou, salvo engano, que é na primeira semana ou na segunda semana de agosto. Isso, na segunda terça-feira de agosto, que é a data prevista para a votação do veto presidencial, as entidades médicas em nível nacional, a FENAM, o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, estão programando uma marcha a Brasília dos médicos, justamente para que a classe médica se mostrar insatisfação com esses vetos e tentar convencer o Congresso a derrubar esse veto. Porque a última palavra é do Congresso Nacional. Se o Congresso derrubar o veto, a presidente não terá outra alternativa a não ser sancionar a lei. Uma pergunta que está me ocorrendo agora é o seguinte, eu não sei sua opinião, por isso que eu vou fazer a pergunta. Não estaria havendo um desvio do foco do problema social do país sendo canalizado para a classe médica, como se ela fosse a palmatória do mundo, com tantos outros problemas sociais que vieram à tona nas últimas manifestações e, de repente, se fala muita insistência só na questão da classe médica. Não haveria um certo desvio de foco, não, por parte de alguém, de algumas instituições? Sem dúvida, eu acredito nisso. Existe até uma expressão latina chamada de aberratio ictus, que é justamente erro de alvo. Eu acho que o governo, numa tentativa de dar uma resposta rápida ao clamor das ruas, ele errou o alvo. Ele colocou o médico como o vilão dos problemas da saúde, quando nós sabemos que saúde não se faz apenas com médico. Não adianta você, por exemplo, contratar um cozinheiro e não fornecer a matéria-prima para que ele possa fazer uma boa comida. Então, da mesma maneira, não adianta você contratar médicos e colocar no interior do país sem dar a condição mínima, sem dar um centro cirúrgico, sem dar material, medicamentos. Então, essa é uma concepção errônea do governo, de que apenas com médico ele vai resolver o problema da saúde. Então, ele desvirtuou completamente o foco e colocou nos ombros da classe médica a responsabilidade pelo desatino de políticas públicas que esse governo vem fazendo há muito tempo. Esse governo e os governos que o antecederam. Então, além da questão de falta de políticas públicas e falta de equipamentos, também está em questão o aspecto da remuneração dos médicos. Também é um assunto forte que está sendo questionado.
É muito comum vermos na imprensa que a prefeitura de determinada cidade oferece um salário de R$10.000 ao médico, não encontra médico para trabalhar. Então a gente tem que ver uma visão de economista. Por exemplo, a gente sempre fala no Brasil nominalmente, a gente nunca fala o real. Então veja que um salário de R$10.000, isso é o bruto. Se você colocar os 27,5% de imposto de renda e 11% de INSS, então o real, na verdade, não são R$10.000, são muito menos do que isso. Além do mais, ocorre uma instabilidade quase que crônica. O prefeito ele paga o primeiro mês, paga o segundo mês e a partir do terceiro mês ele não paga mais. Ele não paga mais e o profissional não tem nenhuma garantia trabalhista porque o contrato muitas vezes é feito de maneira verbal, então não há contrato escrito, não há garantia trabalhista, não há 13º, não há férias, então não há nenhuma garantia para o médico. E eu recebo muitos médicos lá no Conselho Regional de Medicina que me falam, que me relatam que foram vítimas da inadimplência desses prefeitos. Por isso que eles não vão. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Eu optei por ter minha casa de campo aqui na Lagoa, sobretudo pela segurança, mas também pela beleza, pelas possibilidades de esportinal, pela hípica e tudo isso ser usufruído pelos meus netos. Chácara Bonfim, a vida em um novo sentido. A Unicred Natal está comemorando 20 anos de atividade e nesse período já ultrapassou a marca dos 3.000 cooperados. Ela é uma das 10 maiores do Sistema Nacional Unicred, com um crescimento patrimonial de 63%. Já ultrapassou 150 milhões em ativos financeiros e quanto mais a unidade cresce, mais ela compartilha os seus benefícios com o staff cooperativo. Conheça a Unicred, vai valer a pena. A TV Assembleia vai veicular o evento Quinta Jurídica da Escola de Magistratura Federal no Rio Grande do Norte. O juiz federal Marco Bruno disse que o primeiro programa será sobre Previdência Social. Voltamos à nossa entrevista com o Dr. Giancarlo Cavalcante. Giancarlo, diga-me uma coisa, o SUS completa 40 anos. Não seria o momento adequado para se avaliar a sua eficácia ou a sua não eficácia? Sem dúvida. A gente tem que justamente medir a efetividade do SUS. O SUS é o maior programa de inclusão social do mundo. Agora é preciso que ele também seja o mais efetivo e isso nós não temos a efetividade. É o momento ideal para que possamos pensarmos, refletirmos sobre a efetividade do SUS. As cooperativas dos planos de saúde estão trabalhando a contento? As cooperativas médicas, elas são um mal necessário. Imagine que o governo do estado ele não tem profissionais, determinados especialistas em determinadas áreas e ele abre concurso público. Como não aparece ninguém para fazer o concurso público, só resta ao governo contratar, terceirizar esse serviço. E aí ele lança a mão das cooperativas médicas para suprir essa lacuna no serviço público. Giancarlo, uma síntese. Quais seriam, assim, sinteticamente, os principais problemas de saúde no Rio Grande do Norte? Eu acho que é a falência da rede básica de saúde. É aquela rede, aquele hospital para fazer um parto, para fazer um curativo, para atender uma criança com febre. Isso nessa rede ela está praticamente destruída no estado.
Então, qualquer paciente com uma unha encravada, com uma dor de cabeça, ele vai para o Valfredo Gugel. Quando, na verdade, o Valfredo Gugel deveria ser o hospital apenas para atender traumas graves, pacientes que precisam realmente ser submetidos a um procedimento cirúrgico. Então, como ocorre a falha da base da pirâmide, ou seja, da atenção básica à saúde, tudo que está em cima da base da pirâmide fica sobrecarregado. Então, o que está faltando, em primeiro lugar, é reestruturar a atenção básica de saúde do nosso estado. Uma outra pergunta que eu também queria saber de você, ultimamente, nesses últimos dias, se falou o problema das maternidades. O que é que está acontecendo com as maternidades no Rio Grande do Norte? Exatamente isso. As prefeituras não assumem a sua responsabilidade no contexto do SUS e aí sobrecarregam as únicas maternidades que funcionam, que é a maternidade Januário Sico e a maternidade lá do Hospital Santa Catarina. Por quê? Porque as demais maternidades municipais, teve uma inclusive que fechou as portas agora recentemente, e com isso ocorre uma procura exacerbada pelas únicas que tem. Então é preciso, mais uma vez, na atenção básica, melhorar o atendimento obstétrico, construindo maternidades em cidades polos. É inadmissível, né, que uma paciente de Macaíba venha parir em Natal, ou de São José de Mipibu venha parir em Natal. Então, o que ocorre é isso, a inexistência de uma rede básica para também atender a obstetrícia. Giancarlo, você protagonizou um case nacional quando denunciou falta de equipamento nos hospitais aqui do estado, naquele movimento que ficou conhecido como Fio de Aço. A pergunta é a seguinte: como você superou as pressões que você sofreu naquele momento por aquela sua atitude de fazer nacionalmente aquela denúncia? O caso do Fio de Aço realmente tomou uma proporção nacional. Já fui inclusive falar sobre o caso do Fio de Aço, inclusive no TRF da 2ª Região, lá no Rio de Janeiro. E aquelas pressões eu superei assim, com muita calma, porque eu achava que estava fazendo, como ainda acho, estava fazendo a coisa certa. Então, quando os repórteres, os jornalistas me perguntavam o que eu achava, que o governo iria me processar, ia mover uma ação contra mim, eu sempre achei que aquilo ali era toda ação tem uma reação. Aquilo ali era uma reação do governo, a minha ação de mostrar à população o que realmente estava acontecendo. Porque nós temos que ter em mente, nessa sociedade moderna, que ninguém está livre de sofrer uma ação judicial. Agora, você tem a sua defesa. E eu acreditava, naquela época, que a minha defesa era muito forte. Não só a minha defesa individual, como também a população e a classe médica toda ficou do meu lado. Então foi com muita tranquilidade. Você faria tudo novamente? Faria tudo novamente, nos mesmos moldes. Talvez eu só mudaria, faria em HD, para ficar mais nítido. Mas não me arrependo, eu faria tudo de novo. Dentro desse contexto todo que nós vimos aqui no programa, a pergunta é o seguinte: será que haverá efetivamente luz no final do túnel para a saúde do Rio Grande do Norte? Olha, está difícil acreditar nisso, mas eu ainda creio que se o governo ele priorizar a saúde como o mínimo existencial, porque inclusive o Supremo Tribunal Federal já decidiu que saúde é o patamar civilizatório mínimo, ou seja, é o mínimo que você precisa para sobreviver. Então é preciso que o governo priorize a saúde em detrimento de outras questões orçamentárias. A imprensa divulga que o governo gasta mais com diárias e passagens do que com saúde. Então, quem gasta mais com diárias e passagens não tem moral para reclamar dos problemas da saúde. Por quê? Porque não priorizou o que deveria ser priorizado. Então, se começar a priorizar saúde e educação, a gente pode enxergar a luz no fim do túnel. Sem isso, eu acho muito difícil, lamentavelmente. Inclusive no país como um todo? Inclusive no país como um todo. Não só a questão local, a questão municipal, estadual, mas o país como um todo, eu acredito que se não priorizar isso, vai ficar bem difícil. Doutor Giancarlo Cavalcante, eu teria mais perguntas a fazer, mas nós temos o nosso diretor do programa que fica sempre mostrando que o tempo já está se acabando e, de fato, já não temos mais como fazer outra pergunta. Então, eu quero aproveitar, além de agradecer por você ter abrilhantado o nosso programa de hoje, presentear você com essa cesta da Casa do Nordeste, do meu amigo João das Castanhas, para que você possa degustar e, com certeza, aí você vai encontrar castanhas, doces regionais, frutos aqui da cidade. Com certeza você vai gostar bastante de provar essa cesta. Com certeza. Muito obrigado e com certeza eu vou voltar lá na Casa do Nordeste para comprar esses produtos aqui também. Muito obrigado. Certamente.
E a você, meu amigo, minha amiga telespectador, telespectadora, um grande abraço, um ótimo início de semana e até o próximo Ponto de Vista com outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sebrae RN. Seu sonho é o nosso desafio. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Chácara Bonfim. Condomínio Clube. A vida em um novo sentido.